Você já reparou que existem dois tipos de pessoas? Um primeiro grupo está sempre correndo contra o relógio, riscando tarefas da lista de to-dos, sempre correndo atrás das metas, mas nunca está satisfeito. E tem o segundo grupo que está sempre se planejando, estudando, se preparando mais e não tira nada do lugar. E o curioso é que, apesar de fazerem coisas completamente opostas, os dois grupos têm o mesmo problema: a falta do equilíbrio entre inspiração e ação, entre ser e fazer. E talvez sem perceber, pode ser que hoje você também esteja sofrendo desse desequilíbrio. A verdade é que eu e você, nós somos condicionados a medir o nosso sucesso pela quantidade de coisas que a gente executa. Então você pode parar e prestar atenção que toda segunda-feira o que você vai ver vão ser stories de pessoas que mostraram que elas acordaram às 5:30 da manhã, que elas já leram um livro, que elas já foram para academia, e a gente se condicionou a ter que provar para os outros isso, a ter que mostrar que nós somos seres ali executores, que nós somos seres que estão atingindo coisas. E as pessoas gostam de mostrar isso nas redes sociais. Então nós somos condicionados a gente se provar o tempo inteiro. Tá sempre falando para os outros aquilo que a gente já conquistou, porque nós somos condicionados a pensar em metas. A gente tem meta para o corpo, a gente tem meta financeira, a gente tem meta de relacionamento. Para tudo a gente estabelece uma meta. E quando essas metas não são alcançadas, quando a gente não atinge ou perfeitamente, ou como a gente idealizou, ou no tempo que a gente idealizou, a gente se sente insatisfeitos, a gente se sente incompletos. Então sempre tem aquela sensação de que poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais rápido, poderia ter sido de um jeito que você idealizou, hein? E muitas vezes no meio dessa corrida, dessa busca desenfreada por atingir os nossos objetivos, a gente se perde do presente porque a gente está pensando no futuro. E esse desequilíbrio não acontece só dessa forma. Então a gente tem um perfil número um, que é esse perfil do executor, que tá sempre correndo atrás de meta, tá sempre atrás de um sonho, sempre com uma lista de to-dos enorme para fazer, mas tá sempre insatisfeito. E do outro lado, a gente tem um outro perfil, que é aquela pessoa criativa paralisada. Então a pessoa ela tem muitas ideias, ela tem muitas iniciativas e poucas acabativas. É aquela pessoa que começa tudo, mas não tem aquela força para executar nada. E em ambos os casos existe um desequilíbrio. Em ambos os casos existe alguma coisa que está descompensada no seu subconsciente. E como saber onde está o seu desequilíbrio? Primeiramente entendendo que todos nós, independente se você é homem, se você é mulher, nós todos temos energia feminina e masculina. Yin e Yang, todos nós. E a energia masculina, que é a energia Yang, ela é uma energia focada para fora. Ela é aquela sua energia que te dá força para fazer as coisas acontecerem no mundo real, executar tarefas, planejar, traçar logicamente um caminho para você seguir. Essa é aquela parte da gente interna que sente que algo precisa ser feito para você alcançar os seus objetivos. Isso não significa ser masculino, ser coisa de homem, ser alguém masculinizado. A gente está falando de uma energia expansiva, uma energia focada para a ação. Já a nossa energia feminina, a nossa energia yin, ela é uma energia focada para dentro. É com base nessa energia aqui que você vai conseguir observar os seus pensamentos, os seus sentimentos. É quando a gente se conecta com a nossa intuição. É aqui que vem a inspiração, a criatividade, a conexão emocional. E é no seu polo feminino que as suas ideias, os melhores insights, as conexões são geradas, porque você está em conexão com a sua parte interna. Você está mais consciente, você está ouvindo os seus pensamentos e observando o mundo ao seu redor. E quando essas duas energias, yin e yang, feminino e masculino, estão em desequilíbrio, o que é que acontece? A gente começa a ter alguns comportamentos, alguns padrões que são extremamente prejudiciais para a gente. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está com excesso de yang, daquela energia masculina, quais são alguns sintomas que podem acontecer com você? Você está com uma sobrecarga mental, aquele negócio de você não conseguir descansar. Você pode ser obcecado por metas e resultados e não conseguir relaxar enquanto essas metas não forem alcançadas. Você tem uma necessidade enorme de controle sobre todas as situações, então você quer saber o que vai acontecer e precisa ser do seu jeito. Quem tem essa energia em excesso também não consegue relaxar sem sentir culpa. Essa pessoa não consegue descansar sem sentir que tem algo errado com ela. E isso pode levar, em casos extremos, a burnout, a você estar extremamente exausto, a problemas de relacionamento.
e você se tornar aquela pessoa que você fala: "Cara, eu executo, 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 mas não sei o que que tem de errado comigo. Eu não consigo entender o que que tá acontecendo, mas não importa o quanto eu trabalhe, eu não consigo alcançar as metas que eu estipulei". Agora, se você tá desequilibrado para o seu lado feminino, você tá com essa energia em excesso, o que é que pode acontecer com você? Você fazer a famosa procrastinação, aquele perfeccionismo que faz com que você adie todos os seus projetos. Aquela sensação de que você nunca tá pronta, oscilações emocionais, dependendo de como você acorda naquele dia, naquela semana. Dependência emocional para tomar decisões, você não consegue tomar decisões sozinho. Falta de foco, falta de direção clara, porque você está muito no campo da intuição e muito desconectado do seu campo da ação. Então, essa é aquela pessoa que vai ter muitas ideias, vai começar vários projetos e não vai dar sequência em nenhum deles. É aquela pessoa que vai esperar sempre o momento perfeito, ela ter 100% de certeza, ela estar 100% pronta para ela tomar uma decisão, ou aquela pessoa que se perde em dúvidas internas e não consegue sair do lugar. E onde que está o equilíbrio ideal, então? Qual que deve ser o equilíbrio perfeito entre feminino e masculino para que a gente consiga atingir as nossas metas, mas para que a gente não se perca nesse processo de alcançá-las? A primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe esse ponto de chegada perfeito, onde você vai estar 50% feminino e 50% masculino. Não existe isso, porque a nossa vida é fluida. A nossa vida tem fases, você tem projetos, você tem prioridades. Então é entendendo que não vai existir esse ponto final, mas sim o momento da sua vida em que você está agora, as suas prioridades, a sua fase e qual energia é mais demandada para esse momento em que você está. Vai existir momentos em que você vai ter que estar com uma energia mais masculina, uma energia de execução, uma energia focada para fazer as coisas acontecerem, e vai ter momentos em que a vida vai pedir para que você pare, para que você se escute, para que você se acalme, para que a sua intuição se conecte também. E quando que vai ser um sinal que você precisa se movimentar? E que ação tomar então para que a gente equilibre essa nossa energia? Quando você acha que você já tem informação suficiente, mas você está se vendo paralisado ali em algum ponto de dúvida, e você começa a sentir ansiedade quando você está em frente a diversas opções na sua frente e você não consegue tomar uma decisão. Quando você percebe que o medo da imperfeição está te impedindo de tomar uma atitude. Quando esse tipo de situação acontece com você, é um sinal de que você precisa tomar uma ação imperfeita. Postar aquele conteúdo, mandar aquela mensagem, fazer aquela oferta no Instagram. É você tomar alguma atitude para você sair desse modo paralisante. E quando que pode ser um sinal de que você está precisando parar e ficar mais introspectivo? Se você sente que você está fazendo, fazendo, executando, mas você está sem clareza, você está perdendo o sentido, é hora de você parar. Se você tá com o corpo cansado, você tá exausto, mas a sua mente não para, é um sinal de que você tá com o seu masculino desequilibrado. Se você perdeu essa conexão com o seu porquê, com o seu eu interno e sente, né, que você tá só fazendo mais uma atividade numa lista de tarefas, significa que você tá focando muito no seu lado masculino. Então, quando esses sinais aparecem, significa que você precisa de uma pausa consciente, que você precisa dar uma volta, caminhar, que você precisa escrever as coisas que estão na sua cabeça, que você precisa meditar por alguns minutos e voltar para dentro de si. E uma armadilha que a gente acaba caindo é acordar de manhã se perguntando: o que é que eu tenho que fazer hoje? Qual que é a minha prioridade hoje? Quando na verdade existe uma pergunta muito mais poderosa, uma pergunta que vai te ajudar muito mais a destravar os seus objetivos, que é se perguntar: que tipo de energia a minha situação hoje está pedindo? Que tipo de vibe, que tipo de ação eu deveria estar tomando no dia de hoje, nesse momento? O que é que eu estou precisando? O que é que o meu corpo está me dizendo? E aqui eu vou te trazer 2 exercícios práticos que você pode aplicar no seu dia a dia para equilibrar o seu yin e yang. Então, se você é essa pessoa que tem essa tendência de ir para o polo feminino, você pensa demais, você procrastina, você não consegue tomar decisão, quais são 2 hábitos que você vai começar a fazer todos os dias a partir de agora? O primeiro deles é você definir uma atividade indispensável do seu dia. Então, quando você acordar, você vai parar e pensar: qual é a única coisa que é fundamental que seja feita hoje para que eu alcance os meus objetivos? Então, a gente não está falando aqui de quantidade de coisas, de uma lista. Não, a gente está falando de profundidade e a qualidade da execução. Porque a gente quer que você faça atividades que realmente movem o ponteiro. Então, qual é a única coisa que é indispensável para que eu atinja os meus objetivos? E você vai focar
em executar essa coisa ao longo do seu dia. A segunda coisa que você vai fazer é se comprometer a todos os dias fazer uma tarefa que está inacabada. Você vai concluir alguma pendência que você tem dentro da sua lista de to-dos. Por que que você vai fazer isso? Porque você vai aos poucos, todos os dias, colocar o hábito de concluir algo, de executar. E isso vai te dar a sensação de estar em movimento e de estar progredindo. Agora, se você é uma pessoa que vai lá para o outro lado, você está no polo masculino, você tem excesso de autocobrança, você se sobrecarrega, você faz as coisas sem pensar e está desconectado da sua essência, os dois hábitos que você vai fazer são, primeiramente, você vai colocar 5 minutos no seu dia, assim que você acordar, para você fazer um exercício de introspecção. É você simplesmente não fazer nada. É você ficar sentado no seu sofá, tomando seu café com seu cachorro, com seu gato, não sei, na sua cama, sentado, mas você vai parar e deixar os pensamentos virem até você. Ver que tipo de reflexão que chega, o que que você fez no dia anterior. Você vai usar esses 5 minutos para você estar simplesmente presente. E a segunda atividade que você vai fazer é dedicar 10 minutos para você fazer algo criativo e introspectivo. Então você pode dedicar esses 10 minutos para você escrever, fazer um exercício de journaling, para você meditar, para você fazer uma caminhada. A ideia aqui é que você tenha esses 10 minutos sem estar preocupado em atingir alguma coisa necessariamente. Você vai pegar esses 10 minutos para você executar algo que ative a sua criatividade, que ative a sua intuição, porque quando a gente está mais conectado com o nosso interior, é quando surgem as melhores ideias. Então você não precisa escolher entre alcançar suas metas ou ser uma pessoa leve, entre sentir e executar as atividades. O que constrói uma vida equilibrada não é o excesso de força e nem o excesso de espera. É ter a sabedoria de escutar o que o seu corpo está pedindo e ter a coragem de executar exatamente isso. Se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo. Eu quero saber se você vive no seu polo feminino, no seu polo masculino, se você é um mix dos dois. Se você tem mais alguma dica para equilibrar essas duas forças, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de se inscrever e dar seu like. Obrigada e eu te vejo no meu próximo vídeo. Um beijo e tchau!